time, sejam muito bem-vindos a mais uma mentorial das meninas. E a gente convida, né, um dos nossos alunos do Método PhD nos Estados Unidos para falar ao vivo com a gente, tirando dúvidas, e a gente dá o benefício para vocês que estão aqui de observarem de perto quais são essas dúvidas de quem está na jornada rumo a um mestrado ou um doutorado nos Estados Unidos com bolsa 100%. Eu sou a Monique e eu estou aqui com a Ivna. Vocês vão ver o nome dela, é super peculiar, super legal. Tudo bem com você, Ivna? Tudo jóia, graças a Deus, tudo ótimo. Ai, que bom ter você aqui. Olha, eu adoro falar com vocês, que são nossos alunos, eu adoro ouvir a história de cada um de vocês, mas eu preciso saber se você está elegível para participar dessa conversa aqui comigo. Ivna, fala para mim se você confirma que você é aluna do Método PhD nos Estados Unidos e está realmente em busca de uma bolsa 100%. Sim, sou aluna, estou em busca de uma bolsa 100%. Bom, então tá aí, já cumpriu todos os requisitos, seja muito bem-vinda. Estamos prontas aqui para a sua mentoria. Ivna, primeiro, eu vou te explicar como é que funciona aqui. Eu te pergunto várias coisas primeiro, porque quanto mais eu sei de você, mais eu posso te ajudar. Quanto mais eu sei da sua história, mais eu posso te dar soluções que vão realmente te ajudar na sua jornada. Ivna, me fala qual que é a sua área de formação. Você se formou em quê? Vamos lá, que é um pouco complexo. Eu sou formada, eu tenho licenciatura em Educação Física, então fiz a minha licenciatura, formei em 2006, salvo engano, 2006. E aí, assim, nesse meio tempo, antes de eu me formar, eu entrei na Caixa Econômica, né, sou bancária, e assim, não tem relativamente nada a ver com curso de formação, mesmo assim, posteriormente, eu ainda fiz uma pós-graduação, né, em educação, na área de Educação Física mesmo, né. Então, você tem uma pós, então? Eu tenho 3. Eu tenho uma pós nessa área de Educação Física, porque até então eu não planejava sair da área, que é uma pós de atividade física para grupos especiais. Posteriormente, com o avanço aí na carreira, né, dentro do banco, com o crescimento, eu meio que abandonei mesmo a área, porque trabalhando na área financeira, né, então eu passei um bom tempo, esse é um dos gaps talvez do meu currículo, né, eu passei um bom tempo sem estudar, né, só no trabalho, que já consumia bastante tempo, e em 2016, 17, eu fiz uma outra pós-graduação em tradução. Eu estava ali meio naquela dúvida se eu permanecia na carreira, como é que eu continuava, se eu permanecia no banco, e assim, trabalhar na Caixa, assim, a gente tem uma certa estabilidade e um crescimento muito considerável na carreira, né, então isso foi me mantendo, digamos assim, te incentivando, exatamente. E eu continuo no banco até hoje eu já tenho uma condição muito melhor do que inicialmente, e a princípio não pretendia sair. Fiz uma pós-graduação em 2016, 2017 em tradução, ali eu ainda estava muito numa indefinição de carreira, do que eu ia continuar fazendo. E aí eu finalizei essa pós-graduação, né, que é tradução em inglês, mas também decidi não trabalhar na área, até mesmo porque o banco estava consumindo bastante tempo, né, ainda consome. E em 2018, eu iniciei uma outra pós-graduação em finanças, aí já na área do banco mesmo, eu decidi me aperfeiçoar e me especializar no que realmente eu trabalho. Foi quando essa? Eu terminei ano passado, 2020, eu comecei em 2018. Você terminou em 2021? 2021, exatamente. Não, então eu comecei em 2019. São 2 anos, né? E aí eu decidi realmente me especializar depois de tantos anos, né? Me especializar naquilo em que eu trabalho, né? Trabalho no banco já há 17 anos. Passei 16 desses 17 anos trabalhando em agência, então minha última função, eu era gerente geral de agência mesmo, né, de rede, passei aí 8 anos nessa função de gerente geral, e há 1 ano eu trabalho na matriz da Caixa como gerente executivo, né, então trabalho com projetos, com atendimento a um público interno, né, faço atividade mais administrativa. Antes de terminar essa pós-graduação, eu entrei eu gosto muito de estudar, tá? Não sei se
Não, eu tô percebendo. E é gostoso, não é? Olha que legal, tipo, você tá fazendo assim, eu fui aos poucos... eu fui aos poucos resgatando esse meu gosto, porque meu sonho era, né, ser professora universitária. Então, quando eu me formei lá em educação física, eu queria fazer mestrado, doutorado. E aí, como eu comecei a trabalhar, eu passei, assim, foi um concurso, né, e tudo, você tem aquela estabilidade, a gente que tem, assim, que passou por muita dificuldade financeira na vida, eu me identifico muito com a sua história, quando você conta, tinha que pegar tantos ônibus e tal, e juntar o do almoço para poder jantar, assim, passei muito por isso. E você passou muito jovem no concurso, né? Então, assim... Passei muito jovem. É muito bom para um jovem. Imagina, um jovem que está fazendo graduação consegue uma estabilidade financeira de forma tão rápida. Rápida, assim, claro que você batalhou e para passar nesse concurso não foi fácil, mas foi muito tudo bom para você. Começou muito rápido, para mim, assim. Eu não sei se eu tinha maturidade suficiente para decidir aquele curso que eu fiz de educação física, por exemplo, apesar de ter amado, eu simplesmente amo a área de saúde, assim... porque calhou também, a vida me encaminhou para outro rumo, mas eu simplesmente sou apaixonada pela área de saúde. Mas eu entrei na faculdade quando eu tinha 16 anos, eu acho que eu não tinha maturidade suficiente, quando eu passei que a vida vai encaminhando a gente para isso, né? Imaginei que se eu não entrasse na faculdade, logo eu não ia ter outras oportunidades. A gente não sabia, né? Então, eu tinha que buscar um caminho, porque a vida era muito difícil, né? Assim, mesmo tendo passado na faculdade pública, mesmo assim, a gente não tinha nem o da passagem do ônibus, então tinha que procurar um rumo, né? E aí, assim, voltando aos estudos, né? Em 2020, pandemia, estava naquela loucura, assim, né? Não sei, acho que mexeu muito com o psicológico de muita gente. Aí eu decidi fazer o mestrado, que realmente era o meu sonho desde a época da faculdade. E antes de terminar aquela pós-graduação que eu fiz em finanças, eu fiz o processo seletivo para o mestrado e, graças a Deus, hoje eu estou muito perto de terminar o mestrado, que é um mestrado em administração pública. Administração pública, muito bom. Isso, aí você vai terminar agora, hein? Vou terminar 2022. Agora. Isso. Estou nesse processo, inclusive está consumindo um tempo muito grande, e assim, eu estou até atrasada no cronograma da mentoria, porque, assim, chega na época de defender, a gente tem que... Não, é foco total, né? Foco total em defesa. Olha que legal, essa história veio, né? Vários pontinhos separados, né? Fiz educação física, aí depois fiz 3 pós-graduação na educação física. Aí fui para tradução, aí fui para finanças, e aí agora você, né, se encontrou no seu mestrado em administração pública. Até agora tá tendo um final feliz na sua história. Mais alguma coisa que você tem a acrescentar aqui de pós, de educação, de cursos que você fez, MBA? O que mais que você fez? Tem mais alguma coisa? Não, é só isso, fora os cursos da Caixa, que a Caixa vai... Mas, assim, são cursos internos mesmo São short courses, mas são em finanças. Todos da Caixa são ali na área correlata, né, de atuação. Mas de formação, assim mesmo, até que eu tenha colocado... Me dá alguns exemplos desses short courses aí. Certificação em... Como eu posso dizer, em finanças mesmo, né? Então, o regulador exige que quem trabalha com produtos de investimento, né, comercialização de produtos, tenha certificação. Eu tenho essa certificação, chama CPA 20, né? Certificação em mercado financeiro. A gente tem vários cursos que a própria Caixa vai promovendo, né? Assim, cursos na universidade interna dela mesma, Universidade Caixa. Então, cursos de vendas, enfim, tem uma infinidade mesmo de cursos que a gente vai tendo que fazer todos os anos, né? Se atualizando, mas são cursos, tenho, por exemplo, curso mais relativos à área comportamental, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, esses tipos de cursos que eles vão promovendo com seus gestores, né? Para ir se aperfeiçoando e se atualizando. Entendi. Então, você tem vários short courses relacionados aqui com essa outra área, mais administração, mais finanças, que eu imagino que é a área que você tem interesse, que aí vem a minha pergunta, né? Qual que é o seu interesse? Você quer fazer mestrado, você quer fazer
PhD nos Estados Unidos com bolsa 100%, e se você já tem na sua cabeça uma área de interesse, ou se você vai descobrir ali no caminho. Não, eu já tenho, meu interesse é no PhD, né? Porque eu já percorri todo esse caminho, a princípio não estou buscando o Master, né? Eu queria o PhD mesmo. Eu já fiz essas buscas, já busquei bastante, eu adoro buscar, assim, no meio do caminho me apaixonei, acho que eu largava os estudos ali do mestrado e ia procurar a universidade nos Estados Unidos, né? Eu decidi isso ano passado, que eu queria mesmo fazer esse PhD, quero realizar esse sonho mesmo de ter um doutorado. E aí, a área que eu estou buscando, eu tenho ali a possibilidade de 2 áreas na minha visão, que seria business, management, alguma coisa assim relacionada a negócios, né, que é a minha área de trabalho, e na administração pública mesmo, né, que como eu fiz o mestrado, então ali tem uma intersecção entre essas 2 áreas que eu tenho como entrar qualquer uma das 2, né, abranger aquilo ali. Como eu tenho muita relação com a área de finanças, né, então acho que abrangeria qualquer uma das 2 áreas bem, e eu teria condição de fazer bons estudos ali dentro dessas áreas de abrangência. Entendi. É realmente super legal quando você começa a pesquisar e acaba que vira meio que um hobby, né? Você tá ali cansada das coisas do mestrado, aí já pensa e fala, quer saber, eu vou dar uma olhada aqui no site dessa universidade, ver as linhas de pesquisas desse professor, ver o que tá acontecendo. Tá. Bom, você quer um PhD, 100%, você tem olhado aí os programas de business e de public administration. Mais algum outro programa que você olhou? Você já fez aquela busca através do site da Graduate School que a gente recomenda? Sim, eu faço da forma como vocês recomendaram. Eu entrei na mentoria de março, eu assisti simplesmente, assim, 2 vezes aquela parte de busca, né? De busca. Antes disso, eu já estava buscando, antes até de entrar na mentoria, consumindo o conteúdo de vocês do Instagram, já tinha visto mais ou menos como é que era esse procedimento. Eu fiz uma lista, assim, já tem umas universidades que eu já estou apaixonada, e aí meu marido a gente já até sonha com elas, né, mas enfim, vamos por partes. E aí eu fiz essa lista, olhei no site das Graduate Schools e já, assim, eu tenho mais ou menos um direcionamento, já sei das dificuldades que eu vou ter de cada uma, só ainda não comecei o meu cronograma por causa do mestrado mesmo, né, mas essa busca eu tenho ela completa, eu tenho planilhado, todas as universidades que eu mais tenho interesse, sabe, assim, dentro dessas 2 áreas Dessas 2 áreas. Isso. Entendi. Exatamente. Então, mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, se você fez esse site ali, de acordo com aquela buscando pelas Graduate Schools, porque eu tô olhando aqui para você, mas eu tô olhando aqui para um site de Graduate School também, ao mesmo tempo, porque é realmente a pergunta que eu quero te fazer. Por que só essas 2 áreas? Se existem algumas outras áreas aí que às vezes tem uns nomes meio diferentes e você também se encaixa. Por exemplo, eu tô aqui no site, eu posso até compartilhar com você, eu tô aqui no site da Washington State University, na parte de Graduate Degree Programs, vendo todos os Graduate Degree Programs que eles têm, né? Todos os mestrados e todos os doutorados que eles têm. Daí eles têm os Business Administrations, que você falou que é uma área que você tem afinidade, né? Então tem Business Administrations in Finance, in Management Information System, in Operations and Management Science. Olha a quantidade de divisão só de Business que tem. Administration. Então, assim, eu não sei se você chegou a olhar esse tipo de coisa. Vi. E aí, você viu? Você chegou a ver? Vi. Porque eu falei business de um modo geral, mas dentro do business, que eu teria, imagino eu, pelo meu background, né? Que eu teria mais afinidade para aplicar seria finance ou management. Dentro desses 2, ou até empreendedorismo, acho que chama entrepreneurship, alguma coisa assim, que eu não sei pronunciar muito bem. Innovation, entrepreneurship,
algo nesse sentido. Agora, essas que mexem muito com informática ou com design de sistemas, essas coisas, eu não tenho já tanta afinidade, acredito que não, e nem tenho conhecimento, tá? Essa é bem a verdade. Não, perfeito. Aí eu meio que encaminhei ali ou para o Finance. Na verdade, no Finance, qual que é o meu, digamos, meu sabotador? Eu acredito que eu tenho bastante background para poder aplicar, mas a maioria dos programas exige um conhecimento grande em matemática, né, quantitative skills, aí eu já acho que eu fico meio patinando nessa, eu não tenho tanta afinidade assim, não tenho tanto conhecimento, apesar de ter feito né, fiz pós-graduação em finanças e tal, mas eu tenho dificuldade nessa parte, então eu acho que poderia ser um dificultador para que eu fosse aprovada, digamos assim, mas Finance está no meu radar. Não, e você tá certo, esses programas de finance, pensa, né? Essas coisas de business finance é um negócio que tá super em alta hoje em dia, né? É super popular. Então acaba atraindo mais gente, acaba atraindo pessoas mais competitivas. A concorrência, além da... E ali dentro do Public Administration, eu quero saber se você também viu que existem outros programas que também englobam Public Administration, mas tem outros nomes. Quero saber se você chegou a ver isso. Por exemplo, tem Public Administration and Policy. E tem Public Policy. Só Public Policy. Eu queria saber se você chegou a ver esses programas também e se te interessa ou não. Eu vi, o meu foco seria mais no Public Policy, até mesmo por em decorrência do mestrado, né, minha dissertação é em política, relativa à política pública, né, o mestrado tem esse foco, e vi também alguns programas que oferecem, por exemplo, government, que aí é mais focado ali na political science, assim, tem mas que também me atenderia perfeitamente, porque na linha de pesquisa ali, de inovação, que é o que eu tenho mais afinidade, né, de inovação em políticas públicas e tal, atenderia também, né. Eu tenho um programa, inclusive, que é em government, mas que está dentro dos meus ali objetivos para poder aplicar, né, por enquanto. Mas eu vi mais ou menos essa subdivisão, e aí seria mais focado em public policy, por afinidade mesmo, por uma questão de coerência ali com aquela linha que eu estou estudando no mestrado. Não, faz todo sentido, né? Seu mestrado é em administração pública. Mas, só que existem esses dois tipos de programa. Tem o Public Administration, tem o Public Policy, e eu tô vendo aqui que eu tenho uma lista desses programas aí, que tem, Public Policy Management. Public Policy Management. Que, olha isso, não é nem Public Administration, não é nem Public Policy, é Public Policy Management. E esse outro aqui, olha esse aqui. Policy Analysis and Management. Policy Analysis and Management. Então, o que acontece, Ivna? Você tem que, né, eu sei que você já tá aí craque na busca, no explorar programas, só que você precisa explorar esses seus programas também, né, o Public Policy Management, o Public Policy Analysis, e ver se dá um match, porque, cara, você tem um mestrado muito top em administração pública, você vai ser super atrativa para esses programas, e aí você vai ter que, né, expandir a sua lista de universidades para esses programas também. Você precisa expandir, não fica, claro, né, você tá aí no Business Administration, e você falou que olhou as subdivisões, e no Public Administration, e então, assim, precisamos olhar esses outros aí, a Policy Management, Policy Analysis, porque tem tudo a ver com o seu mestrado. E você vai ser super competitiva. Eu imagino que você fez matérias super legais ali de administração pública, de management durante o seu mestrado. Você vai ser super competitiva. E como que você vai fazer o filtro desses milhares de programas que você vai ter na sua lista, né? Você falou que você tem uma área ampla, né? Excel. Eu fiz, assim. Não, tá. É meio rudimentar a minha forma de organizar, mas aí eu vi os que tinham bolsas, que não, né, assim, que ainda tem que contactar. Eu ainda não comecei os contatos, porque realmente não deu tempo, mas eu tenho, assim, tô planilhando tudo. Precisamos planilhar tudo. Você veio do banco, né? Você adora uma planilha. E aí você vai ter, né, vários programas diversos. Como é que você vai fazer a filtragem dos programas que você vai aplicar ou não? Primeiro que você vai começar a ver a receptividade dos professores.
de cada um desses programas. Quando você falar que você tem um mestrado, que você defendeu uma tese, e você vai falar qual foi a sua dissertação, né, de mestrado, qual foi a sua dissertação de mestrado no Brasil, pode ser mandar e-mail, você vai falar assim, eu acabei de defender minha dissertação de mestrado, que foi título X, estudando Y, e aí você vai ver os que vão mais se atrair pelo seu estudo de mestrado. E aí aquilo ali cada vez vai te puxar cada vez mais para aquele tipo de programa. E aí você vai procurar mais daquele tipo de programa e vai receber mais feedback de professor até fazer sua regra de feedbacks e montar a sua carteira de aplicações. Mas, assim, vale a pena, com certeza, já que você está fazendo esse mestrado maravilhoso de administração pública, expandir essa busca aí no Public Administration, Public Management, Policy Analysis, são vários programas. E esses programas são bons porque o que acontece? Existem tipos de programa que só universidades maiores vão ter esse programa e vão ter bolsa. O programa de engenharia química, dificilmente uma universidade pequena, né, ali de uma cidade pequena, vai ter um programa de engenharia química, porque requer equipamentos, vai ter um programa de PhD em engenharia química, né? Que requer que você tenha equipamentos muito sofisticados, muito avançados, é uma tecnologia muito avançada. Eu não estou nem buscando, assim, universidades que sejam as melhores, referência, nem nada, assim, eu quero viver uma experiência. 100%. Eu quero viver uma experiência, proporcionar isso, assim, eu tenho 2 filhas, né, então tem que pensar, tem todo um conjunto para pensar, né, assim, dar a melhor experiência para elas, para mim, assim, dentro das nossas possibilidades, né, então não precisa ser a mais top, que é uma universidade pequena mesmo, aquela cidade que tem aquele aconchego ali, que seja possível crescer com elas lá, né, com elas, minha família, né. Não, com certeza. Você já tem preferências de cidade maior ou cidade menor? Eu sou uma pessoa muito urbana, então eu particularmente teria preferência por cidade maior, mas pensando no custo de vida e como eu vou com um pacote completo, né, marido e 2 filhas, aí já fica, aí tem que pesar, sabe? Aí tem que balancear, você não dá pra viver em Nova York com 2 crianças. Vai, Nova York eu meio que cortei já, porque quando eu vi o custo de vida, eu falei, não, vai ficar complicado viver em Nova York, viver em Los Angeles com 2 crianças. Ó, vou te contar, viu? O custo de vida lá é bem caro mesmo, é pra quem é solteiro. Deixa eu te falar. Bom, então assim, a sua história fecha, a sua narrativa, ela fecha. Então, isso daí eu imagino que você não tenha preocupação. Mas eu tenho educação física, será que isso não vai me prejudicar? Não, você mesma falou, você entrou na faculdade com 16 anos. Quem entra na faculdade com 16 anos e sabe o que é da vida? Ninguém. Não sabe. Então, olha que legal, olha que ponto positivo. Você com 16 anos, você já estava na faculdade. Você já estava fazendo faculdade, podia fazer qualquer outra coisa, mas você já estava fazendo faculdade. Só que ao longo da sua vida, da sua carreira, você descobriu que você, né, aquilo ali não era a sua vocação, não era o que você queria. E você tem 17 sólidos anos de trabalhar com management, de trabalhar com um monte de política dentro de uma instituição tão grande quanto a Caixa, né? E eu quero que você use esses dados, né? Por exemplo, eu não sei nada sobre a Caixa. É o maior banco do Brasil? É o banco mais o quê do Brasil? É o banco mais o quê da América Latina? É o número de quê? Então eu quero que você use números no seu SOP para você quantificar e para você mostrar qual que é a importância da Caixa Econômica no Brasil. Não sei, deve ter importância, por exemplo. É o banco que mais empresta dinheiro no Brasil. Ou é o banco que empresta com os menores juros. Ou é o banco que é alguma coisa. Vende o peixe da Caixa ali no seu SOP quando você for falar que faz 17 anos que você trabalha lá, para eles entenderem que uma pessoa que trabalha 17 anos numa instituição tão importante, numa instituição tão grande, com certeza vai ter coisas para oferecer para o nosso programa. Com certeza a gente quer uma pessoa desse nível no nosso programa. Cara, trabalhou 17 anos num banco no país do tamanho do Brasil. O Brasil não é um paísinho ali, uma Finlândia, não é um paísinho pequenininho qualquer. É um grande esforço você fazer o management de um banco como Caixa Econômica. Então, você já tá ali na frente. As cartas de recomendação, você tá 100% bem, porque você tá fazendo um mestrado. Então, assim, imagina. Essa eu tô com medo, pra falar a verdade. Por quê? Porque você tá fazendo mestrado. Carta de recomendação do seu orientador. Do meu orientador, eu vou pedir. Essa é a que eu tô contando.
Sim, não, essa tem que ter. Quem mais? Eu pensei em algum professor de alguma disciplina, mas assim, eu não tenho nada fechado na minha cabeça, assim, porque o nosso relacionamento foi meio, como eu posso dizer, a gente fez as disciplinas, aquele relacionamento ali, mas eu não cheguei a me aprofundar nessa questão até então, não tinha atentado para a carta de recomendação. Para a carta de recomendação. Agora que eu estou, né, assim, atrás, estou aqui pensando quais professores eu poderia pedir. Pensei em pedir também um para uma diretora da Caixa Econômica, um diretor que pode recomendar, né, o trabalho, e é uma pessoa, um alto executivo da empresa, né? Mas, assim, é o meu orientador, uma Você pessoa. Você não teve co-orientador? Não. Teve alguma disciplina que você fez algum projeto mais aprofundado, assim, mais extenso, alguma coisa mais trabalhosa? Não, sabe aquele negócio que você fala? Eu pensei em pedir para disciplinas que eu entreguei, por exemplo, artigos, né? Que são artigo até que a gente teria que aprofundar o relacionamento para poder publicar mesmo. Então, acho que. E por que você não procura publicar, sendo que a gente está em junho? Ainda tem 6 meses aí, até dezembro. Por que você não procura um desses professores e vai publicar? Eu procurei já 2 professoras, eu estava revisitando esse processo semana passada, depois que eu entreguei minha versão final, eu fiquei mais tranquila da dissertação, aí fui rever isso realmente, até tentei entrar em contato com 2 professores, estou aguardando resposta para ver se a gente tem como publicar, ou para fazer ali aquele relacionamento, para ver se eu consigo angariar a carta, pelo menos a carta de recomendação. Porque a carta de um professor que você está em processo de publicar um artigo com ele tem muito mais peso do que a carta de um professor que você fez um artigo com a disciplina. Então, nem que seja assim, nem que demore 2 meses para você pegar um professor que fala assim, não, nós vamos publicar isso aí então, vamos começar, pode começar. Que carta você vai poder escrever? Estamos em processo de submissão, estamos em processo de revisão de um artigo que Ivna escreveu. Ivna fez para disciplina, um artigo, né? E aí a gente tem todos os métodos lá de falar aqui do seu trabalho, das suas qualidades na carta de recomendação. Então, assim, não dá. Essa é a sua opção. Já coloquei até aqui, ó, na sua. Quem que vai ser suas cartas de recomendação? O orientador. O professor que você está publicando o artigo. Aí sim, suas cartas vão ter peso. Estar publicando um artigo. E o seu chefe aqui, né, diretor. O chefe. Tudo bem. Tá ótimo essas cartas de recomendação. Não tem nada. Agora, se fechasse nessas 3, estaria... Mas o professor tem que estar publicando o artigo com você. Estar em processo de publicação. Estar em processo de preparação do manuscrito. Tá. Fechou, tá ótimo essas 3 pessoas, só caprichar bastante no conteúdo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o conteúdo de carta de recomendação, vocês sabem. Precisa olhar os modelos que a gente tem lá e precisa evitar um erro que acontece bastante, que é o listar qualidades. Seu orientador vai lá, o seu chefe vai lá, te conhece muito bem, né? E ele sabe listar um monte de qualidades. A Ivna é organizada, faz 1000 planilhas, ela cumpre todos os prazos, ela nunca atrasa um prazo, ela atende bem todos os nossos clientes, elas têm várias skills de gestão. Tá, mas e aí? Cadê os exemplos? Os exemplos, né? Para fechar. Cadê as evidências? Então, tome cuidado com o conteúdo, porque você tem... Tá vendo? Tudo seu tá muito bom. Tudo seu tá muito bom. A gente não sente tão confiante assim, mas que bom. E tudo seu tá muito bom, toda a sua história tá muito boa de ser contada, só que você pode pegar uma história muito boa, como a sua, e não ser aprovada, porque você não tomou cuidado, você foi fazer um SOP e aí você não seguiu as nossas recomendações que a gente tem lá, não seguiu os nossos exemplos. É claro, óbvio que a gente vai corrigir o seu SOP e que a gente vai... eu tenho certeza que o SOP vai vir muito bom, que você é aplicada, não é uma pessoa aplicada, né? Que você já gosta de estudar. Com a sua história, que é muito boa, tem tudo para dar certo. Só não pode escorregar nisso. Só não pode escorregar num SOP mal feito de última hora. Só não pode escorregar na regra de feedbacks, porque a gente sabe que só CV bom, e o seu CV é bom, e o seu CV e o seu background é sólido. A gente sabe que só CV bom não garante vaga.
A gente já teve história, já contei casos ali no Instagram de gente que tinha feito estágio na, sei lá, na NASA. E aí não passou numa universidade lá que super queria, porque recebeu um feedback do coordenador e falou, olha, seu currículo é muito bom, você parece que tem experiências muito sólidas, só que a gente não vê como que você se adequaria no nosso departamento. A gente não vê como que você desenvolveria um trabalho bom no nosso departamento. E aí, isso seria ruim para você, isso seria ruim para o nosso departamento. Por quê? Porque o cara não contratou professor, o cara não construiu uma regra de feedback, o cara não fez uma carteira de aplicações. Então, você que tem um background muito sólido na sua área, na área que você quer aplicar, tem um CV muito bom, tem o seu mestrado, tem a sua pós-graduação em finanças, tem os seus short courses, que você meio que não deu muita importância, mas isso vai ser importante, todos esses short courses que você fez ali na sua carreira, tem os seus 17 anos de carreira, então tudo isso é muito sólido. É só você não ficar overconfident, super confiante, assim, de nossa, não, eu já sou muito maravilhosa, eu já sou muito maravilhosa, né? Eu não preciso de mais nada. Depois eu faço a carta de recomendação. Vou pegar meu currículo agora da Caixa e vou olhar todos os short courses para colocar. Realmente, eu coloquei isso no meu espécie de SOP do mestrado, mas não estava pensando em colocar agora. Pode colocar certificação em finanças. Certificação eu coloquei, mas os cursos, assim, realmente não. Eu imagino, você me corrige se eu estiver errada, para você fazer certas operações financeiras, você precisa ter essa certificação. Isso, exatamente. A certificação exigida pelo mercado. Pelo mercado financeiro. Brasileiro ou brasileiro? Brasileiro. Não, então, mas no mercado, é porque cada país tem as suas, são similares, mas não são as mesmas, né? Mas nos Estados Unidos também tem que ter essa certificação, no Canadá, enfim. Mudam os nomes, mas basicamente são as mesmas exigências. Você precisa deixar no seu CV, isso, claro, que essa certificação é a certificação que você tem que te permite fazer certas operações financeiras. Que daí eles consigam correlacionar com a certificação deles lá nos Estados Unidos. Que o professor consiga, por exemplo, um professor de business vai saber o que é, né? Se você coloca lá uma certificação de mercado financeiro, o professor do business vai saber porque ele é do business. Talvez o professor do public administration não vai saber muito bem, porque ele não é do business, ele é do public administration. Então, para ele, talvez valha a pena você colocar aquele bullet point que a gente recomenda colocar, explicando, né, com uma linhazinha, o que é a certificação. Tipo, por exemplo, Financial Certification. Lá embaixo você coloca assim, Certification required for Operation X, for operating more than 10 million real per guys. Certificação requerida para operar mais de 10 milhões de reais. Certificação requerida para operar mais de 50 bilhões de reais. E aí você deixa lá, que aí o cara da Public Administration vai saber. Vai entender. Entendi, teria que fazer um currículo meio assim, adaptado para as duas áreas, né? Mas é uma linha. Então, dá certo, não vai ocupar muito espaço. E não tem problema se você ver ser mais extenso, porque você realmente tem bastante coisa. Realmente tem bastante background. Bom, então agora se você tiver alguma pergunta, é o momento, porque eu já estou por dentro da sua história, já estou tudo anotado aqui. Já acho que você tá com o pezinho lá dentro. Que bom. Não, minhas perguntas eram basicamente com relação a isso mesmo, assim, esse período do currículo que realmente eu estava apenas, digamos assim, trabalhando, né, mas que teve um intervalo aí, essa transição da educação física para, no caso, administração ou business, enfim, administração pública, como explicar isso, mas aí você já abordou, né, de uma forma, acho que dá para fazer isso, essa transição, assim, dá para justificar, né? Super dá. Assim, você vai ter que contar a sua história no SOP. Eu preciso ler o seu SOP e eu preciso entender as suas razões. Por que você saiu da educação física e foi para a área financeira? Uma tradução no meio que eu não sabia bem o que eu queria fazer, e aí, assim, esse fechamento que me deixou meio insegura, mas, né? Mas tá tudo fechado, tá tudo redondo. Tá redondo porque você tá finalizando agora o mestrado. Então tá redondo. Então agora você tá decidida. O que vem depois, você só tem que explicar o que aconteceu. Por exemplo, você sabe quais as razões específicas que te levaram a fazer uma pós-graduação em finanças? E as razões específicas que te levaram a fazer um mestrado lá em 2020. Por exemplo, em janeiro de 2019, eu tive que fazer uma operação
XYZ. E aí, essa operação, eu não sabia como que eu fazia, ou então o meu chefe me sugeriu que eu buscasse uma pós-graduação para mim subir na minha carreira e conseguir fazer tais operações. Só que tem que ser coisas objetivas, não assim, eu senti que eu precisava fazer uma pós-graduação em finanças em 2019. Não. O que dentro da sua rotina profissional, o que dentro da sua carreira, te levou em 2019 a se matricular na pós-graduação em finanças. O mais objetivo possível. E o que em 2020, quais as razões que em 2020 você quis fazer um mestrado, né? E aí já é um mestrado, uma pesquisa científica em administração pública. Bom, administração pública porque eu já era gerente executiva, ou então eu era gerente geral de agência, e aí eu comecei a me deparar com questões. Questões como? Quais as questões? E essas questões me levaram, né, aguçaram a minha curiosidade, e essas questões, e depois você assistir essa gravação aqui, e essas questões me despertaram certas questões que eu não conseguiria responder, e aí o mestrado foi a maneira que eu achei de responder tudo isso. Isso é essencial. Se não fazer esse link com a Caixa, que é um banco público, e realmente faz todo sentido. Você precisa disso no seu statement of purpose, na sua carta de motivação. Você precisa de forma clara, de forma objetiva, e não de forma, eu senti que eu precisava. Sabe esses negócios? Sabe a coisa que não tem solidez, não tem concretude? Eu senti que eu precisava. Parece que a pessoa estava lá na casa dela assistindo Sessão da Tarde, e aí ela sentiu que ela precisava fazer um mestrado. Sabe, parece que foi uma decisão assim. Não, eu tenho certeza que foi uma decisão pensada, que envolveram vários fatores, né? Fazer um mestrado não é fácil, você trabalha, você tem família, um monte de coisa você teve que abrir mão. Fora a questão financeira, que é pago. Fora, aí, tá, você já coloca lá no seu SOP, fora que você paga para fazer este mestrado, fora que você fez pesquisa, fora que você, né, tem que se submeter a fazer uma defesa, tudo isso, né, você não pensou de um dia para noite, você não acordou um dia, tava assistindo a Sessão da Tarde, tava lá e falou, você é mestrado. Não, teve uma cadeia de fatores. E é isso que eu preciso que você mostre no seu SOP. Porque, pra mim, faz sentido aqui você me falando que você trabalhou 17 anos na Caixa e pra mim é um caminho natural. Agora, de saber pontualmente, e aí você vai fazer essa reflexão, pontualmente, né? Quais a série de fatores, a cadeia de fatos que me levou a escolher fazer uma pós-graduação em finanças em 2019. Porque é aí que começa a virar a chave da sua formação. É a sua pós-graduação em 2019 e é o seu mestrado em 2020. Aí começou a virar a chave. E eu preciso saber... E aí eu preciso saber a cadeia de fatos que começou a gerar essa chave. E aí, quando eu falo assim, nossa, parece ser super complicado. Mas ali no seu SOP, quando você vai fazer, você vai ver que você vai explicar isso em um parágrafozinho. E dá. E fica bom. Porque é só você explicar a série de fatos. E vai ficar super bom. E aí vai ficar, a sua história vai fechar. Aí acabou. Aí você vai falar do seu mestrado, da sua pesquisa, dos desafios, dos seus resultados, né? Da pesquisa futura que você tem interesse em fazer. E aí vem tudo isso. É isso. Assim, eu tô vendo aqui claramente que seu SOP vai ser maravilhoso. Vai ser um SOP de sucesso. Quando eu ler o seu SOP, eu mesmo falo fazer questão de ler o seu SOP. Quando eu ler o seu SOP, eu quero tudo isso. Que eu lembro. Eu tenho memória boa, viu, Ivna? Mais alguma coisa, Ivna? Não, eu acho que a minha maior agonia, digamos assim, era com relação a isso, como colocar isso no currículo e no próprio SOP. O restante acho que eu estou encaminhando, estou seguindo ali as aulas e tudo, estou vendo, estou aguardando a ansiedade para poder começar a mandar os e-mails, mas acho que dá para direcionar bem. Estou ansiosa com relação ao cronograma, porque eu vou começar a estudar para o TOEFL agora sim, depois que eu defender, porque, né? E ainda tenho que fazer o GRE, então eu acho que está bem apertadinho, e eu tenho que tirar nota boa. Eu tenho o objetivo do TOEFL, tem que ser 100, assim, em média ali que eu coloquei das universidades que eu já... E do GRE também tem que ser uma nota muito boa, porque não que eu queira as universidades mais né, tops de tudo mais, mas é porque para o programa de business eu acho que você tem que ter uma nota bem consistente, né? Então vai ser desafiador, bem desafiador.
Mas veja bem, você está acabando um mestrado. Então, assim, tudo isso vai ser fichinha perto desse mestrado que você está acabando defendendo o mestrado. Tudo isso vai ser relaxante para você. Amém. Vai ser relaxante, você vai ver. Você está terminando o mestrado, você quer mais pressão do que defender o mestrado na frente lá daquela banca e tudo mais. Então, tudo isso vai ser relaxante para vocês. Você vai estudar pro TOEFL e procura universidade, aí estuda pro TOEFL e procura universidade. Eu tenho certeza. E, Ivna, então vamos lá. O que ficou aqui para você fazer para a gente? Primeiro, eu quero que você continue buscando o programa, porque você tem super uma gama de possibilidades aí na sua área que dá para expandir muito. Então, vamos expandir, a gente está no momento de expandir. Depois, quando a gente começar a contratar professor e fazer a regra de feedback, a gente vai afunilando. Então, continua procurando programa, acha esses programas diferentão aí, que você cabe também, por causa do seu mestrado e por causa dos seus 17 anos de carreira, cabe também. Então, expande mais o programa. Você vai incomodar todos os professores do seu mestrado até que alguém vai publicar artigo. Você incomode todos. Pode ir para todos, incomode todos, até que alguém aceite publicar um desses negócios com você. E você vai poder pedir essa carta e a carta da pessoa vai ser de uma pessoa que está publicando um artigo com você. Você não tem negociação. Eu quero, inclusive, depois que você me fala lá na comunidade. Me fala lá, Monique, incomodei tantos professores que eu consegui um. Você me fala lá, incomodei tanto. Já vou começar a mandar esses e-mails hoje, mais e-mails. Mas incomoda mesmo, até alguém te responder. E a sua última tarefinha é você buscar esses short courses que você fez. E ver, dá para você, o que acontece? Dá para você colocar todos ali no seu currículo e a gente vai vendo o que dá para tirar. Porque a gente vai olhar o seu currículo como um todo e a gente vê o que dá para tirar. Então, se você tem esses short courses, você vai colocar ali no seu CV. Então, você tem várias tarefinhas para você fazer, além da sua defesa de mestrado. Então, tá bem. Tá bem. Tá fácil. E as pessoas aí reclamando. Porque tem gente que não tem filho, que não faz mestrado, que não trabalha e reclama que não tem tempo. Olha aí. Ainda cuida do corpo, que é importante. Ainda tem que cuidar da saúde, porque se eu ficar doente, saúde, tanta coisa todo dia. Esse é o compromisso mais inadiável. Ir pra academia todo dia. Dá certo, a gente dorme pouco, mas dá certo. Não, dormir, a gente dorme depois. Quando morrer, a gente dorme. E depois que você passar, a gente vai te chamar pra fazer entrevista, você vai ser coach lá, de ficar falando pra pessoa. Gente, eu trabalhava, eu tinha filho, eu fazia mestrado e eu buscava programa e eu fazia tudo ao mesmo tempo. Cara, os jovens são muito moles hoje, né? Pelo amor de Deus, vamos nem entrar nessa seara aí. Mas tem um momento que vira uma chavinha e aí você assim, dá pra fazer. A gente só não pode querer ser top em absolutamente tudo. Algum momento você vai ter algum gap. Tem dia que eu não tenho como dar tanta atenção para as meninas, tem dia que no trabalho fica mais ou menos, mas assim, a gente vai fazendo e otimiza o tempo. No carro a gente vai escutando os vídeos do YouTube, vai fazendo, né, dirigindo, tô ali tomando banho, tô pensando mil coisas, saio do banho, anoto para não esquecer, e assim a gente vai seguindo. Você falou tudo. Não dá para ser, não vai ser perfeito em tudo. Mas eu vou fazendo. Tô dando o meu melhor em tudo que eu tô me propondo a fazer. Exatamente, é isso aí, jovens, né? Ouçam a gente. Vocês têm um monte de energia e um monte de tempo e não estão fazendo nada. E, Ivna, foi ótimo falar com você. Eu quero ir lá na comunidade, quando você achar um professor que vai aceitar submeter esse artigo com você me avisa lá que eu quero saber. Tá ótimo. Beleza? Vou continuar nessa busca. Essa é essa carta de recomendação. Essa carta de recomendação é só você incomodar tanto uma pessoa que ela vai aceitar publicar esse artigo com você, e depois você vai incomodar ela mais ainda, que você fala assim, vem cá, agora nós vamos escrever uma carta de recomendação para mim. Então tem que ser esse professor aí, vai dar certo, tenho certeza. Se o professor quer publicar, Ivna, ainda você está se oferecendo para fazer todo o trabalho para ele. Eles querem mais publicar. Vai dar certo, tenho certeza. Boa sorte na defesa. Arrasa. Vai lá. Arrasa nessa defesa, né? E vai dar tudo certo. Você já fez esse da defesa também vira um artigo que tem que ser publicado também. Então já. Não, isso é super importante. Eu ia, inclusive, falar aqui que você vai defender agora, né? Você tem que publicar esse artigo da defesa. Isso. Pelo menos até o final do ano você já tem que estar submetido a ele. Uhum. Eu tenho 60 dias para entregar em formato de artigo, já para todas as correções.
Nossa, não, Ivna, tá tudo redondo, boa sorte na defesa. O mais difícil você já fez, agora é só ir lá e apresentar. Tá bom? Vai dar certo. Obrigada, viu? Adorei. Tchauzinho. Tchau, beijo.